Bom dia, galera do nono ano. Beleza? Espero que vocês estejam bem. Hoje a gente nós iremos fazer a correção dos exercícios que eu tinha deixado de tarefa de casa para vocês, lá na página 41, né? O exercício 3, 4, 5, 6 e 7, tá bom? O nosso encontro de hoje, aqui nessa videoaula, é para fazermos as correções desses exercícios aí. E já vou de antemão já deixar os exercícios, que são poucos, dois exercícios lá da página 41. São os que faltaram, o 8 e o 9, de tarefa de casa, para que nosso próximo encontro eu faça a correção desses exercícios e já vou dar início ao novo conteúdo que a gente vai trabalhar, que é o capítulo 3, é a tão esperada equação do segundo grau. Ok? Então vamos para a correção dessa nossa tarefa de casa aí e vamos tentar treinar um pouquinho mais sobre racionalização de denominadores. Essa correção vai ser especial ela, por quê? Praticamente todos os exercícios, exceto três, são exercícios de concursos, de provas, né, de seleção. Então, dá para você ver que já racionalização de denominadores não é um assunto tão bobinho assim, né? Então vamos começar pelo exercício número 3. O exercício número 3 diz o seguinte: determine o valor dessa expressão aqui. 2 menos raiz quadrada de 3 dividido por 2 mais raiz quadrada de 3, seguindo o mesmo método que a gente estava fazendo nos exercícios anteriores. Vamos copiar aqui a fração para podermos definir qual vai ser o nosso fator racionalizante. Bom, o fator racionalizante aqui, ele vai ser, como aqui tem dois termos sendo somados, vai ser o quê? Os próprios termos, só que na subtração, né? Eu coloquei esse tracinho aqui, mas não precisa, tá? A gente está multiplicando o numerador e o denominador pelo mesmo valor. Lembra do parênteses? E vamos lá. Vamos dar sequência aqui. Vamos aplicar a distributiva. 2 vezes 2, 4. 2 vezes menos raiz de 3 é menos 2 raiz quadrada de 3. Menos raiz quadrada de 3 vezes 2 é menos 2 raiz quadrada de 3. Por fim, menos vezes menos, mais raiz quadrada de 3 vezes raiz quadrada de 3 é raiz quadrada de 9. O denominador desse cálculo, o denominador desse cálculo é um produto notável, é o produto da soma pela diferença. Então, primeiro termo ao quadrado menos segundo termo ao quadrado. Então, vamos resolver aqui nossa vida aqui, né? Vai ficar, ó, 4 menos 2 raiz de 3 menos 2 raiz de 3. Lembra lá dos radicais semelhantes? Eu consigo fazer essa conta, né? Vai dar menos 4 raiz quadrada de 3. Raiz quadrada de 9 é 3, então mais 3 sobre 2 ao quadrado é 4, menos raiz quadrada de 3 ao quadrado é 3. Então, vamos lá. 4 mais 3, 7. Menos 4 raiz de 3. Aqui no denominador, 4 menos 3 é 1. Precisa colocar 1 aqui? Não. Não precisa colocar 1. Então, a alternativa correta da número 3, não tem alternativa, né? Não tem alternativa. Essa aqui ela é aberta. Então a resposta é 7 menos 4 raiz de 3. Ok? Vamos para a questão número 4. Questão número 4 já é de processo de seleção. Racionalizando o denominador, temos a razão 1 mais raiz quadrada de 3 sobre raiz quadrada de 3 menos 1. Igual a. Então, eu quero saber o que eu vou obter
após racionalizar essa fração. Então, mantendo o processo, copiando aqui a fração. Vamos definir quem é o fator racionalizante, escrevendo ele de verde aqui. Vai ser raiz quadrada de 3 mais 1. Raiz quadrada de 3 mais 1. Todo mundo está entendendo por que é raiz quadrada de 3 mais 1. Porque olha aqui, ó, estou subtraindo dois termos no denominador, né? O fator racionalizante, o que ele vai ser? Ele vai ser os próprios termos, só que não vai ser numa subtração. Vai ser em uma adição, tá bom? Então vamos lá, aplicando a distributiva. 1 vezes raiz de 3, raiz de 3. 1 vezes 1 dá 1. Raiz de 3 vezes raiz de 3 dá mais raiz quadrada de 9. Raiz de 3 vezes 1 vai dar raiz de 3. No denominador, nós temos o produto da soma pela diferença. Então, quadrado do primeiro termo menos o quadrado do segundo. Então, vamos ver o que a gente vai obter aqui. Ó. Olha aqui, ó. Raiz quadrada de 3 mais raiz quadrada de 3. Lembra lá das nossas lives lá, que eu falei que aqui, ó, quando não tem nada é 1. Então, 1 mais 1 é 2. Então, aqui eu tenho 2 raiz quadrada de 3 mais 1 raiz quadrada de 9 é 3, mais 3. Sobre raiz quadrada de 3 ao quadrado é 3, menos 1 ao quadrado é 1. Então, 3 menos 1. Então, fica 2 raiz quadrada de 3 mais 4 dividido por 2. Bom, pessoal, aí chega num ponto legal da gente comentar aqui. Aqui eu tenho uma soma, certo? Se cada um dos termos dessa soma for se for divisível por 2, eu posso fazer essa simplificação. Exemplo, o 2 dá para dividir por 2? Dá. O 4 dá para dividir por 2? Dá. Então, o que vai acontecer? Ó, vamos fazer essa divisão. 2 dividido por 2 dá 1. 1 vezes raiz de 3 dá raiz de 3. 4 dividido por 2 vai dar 2. Então, a resposta final aqui é raiz quadrada de 3 mais 2, que pode ser escrito também como 2 mais raiz quadrada de 3. Sendo assim, a alternativa correta é a letra A. Letra A. É a letra A. Vamos para o próximo, exercício número 5. O exercício número 5, ele diz o seguinte: essa fração é igual a... Então, a primeira coisa que a gente tem que pensar em fazer é racionalizar. Vamos racionalizar? Copiando a fração, raiz quadrada de 2 mais raiz quadrada de 3 sobre raiz quadrada de 3. Quem vai ser o fator racionalizante? Esse é o mais fácil fator racionalizante, né? Raiz quadrada de 3. Como é raiz quadrada, só ali, né? Vamos lá? Aplicando a distributiva, olha como é que vai ficar. Raiz quadrada de 2 vezes raiz quadrada de 3 é raiz quadrada de 6. Mais raiz quadrada de 3 vezes raiz quadrada de 3 é raiz quadrada de 9. Dividido por raiz quadrada de 3 vezes raiz quadrada de 3 vai dar raiz quadrada de 9. Isso é o mesmo que raiz quadrada de 6, raiz quadrada de 9 é quanto? 3. Sobre 3. Olhando as alternativas ali, né? Essa expressão ela pode ser escrita como 3 mais raiz quadrada de 6 sobre 3. Então, assim, a alternativa é a letra, vamos ver aqui, é a letra D, ok? Vamos fazer uma firulinha aqui. Deixa eu fazer um... Ok? Então, vamos para os próximos exercícios. Vou colocar a folha aqui.
e vamos dar sequência. Exercício 6. O valor da expressão 1 menos raiz quadrada de 3 sobre 2 menos raiz quadrada de 3 é. Então, o que a gente vai fazer? Vai racionalizar. 1 menos raiz quadrada de 3 sobre 2 menos raiz quadrada de 3. Racionalizando. Vamos ver quem é o fator racionalizante. É os dois termos, só que está subtraindo aqui, vai estar somando. Então vamos lá, vamos tomar cuidado aqui para fazer a distribuição. Ó, 1 vezes 2, 2. 1 vezes raiz de 3 mais raiz de 3. Menos raiz de 3 vezes 2, menos 2 raiz de 3. Menos raiz de 3 vezes mais raiz de 3 é menos raiz quadrada de 9. Produto da soma pela diferença, quadrado do primeiro termo, menos o quadrado do segundo termo. O que a gente vai ter aqui? Vamos ver? Ó, 2. Quando não tem nada, lá das lives, lá, aqui não é 1. Então vai ficar 1 menos 2, não dá menos 1. Então não é a mesma coisa que menos raiz de 3, menos raiz quadrada de 9 é 3. Sobre 2 ao quadrado é 4, menos raiz quadrada de 3 é 3. Então aqui vai ficar 2 menos 3 é menos 1, menos raiz quadrada de 3 sobre 1, né? E aí, se você bater o olho lá nas alternativas, você não tem esse resultado em nenhuma das alternativas, né? Você não tem. E aí, tem uma alternativa lá que é um tal de NDA, nenhuma das alternativas. E aí, você vai no nenhuma das alternativas ou vai tentar olhar para isso aqui e tentar escrever de uma forma diferente, para ver se encaixa em alguma das alternativas? Bom, essa expressão aqui, se eu colocar um menos em evidência, vamos lá, coloquei o menos em evidência. Que número que eu multiplico por menos que dá menos 1? É o próprio 1. E que número que eu multiplico por raiz de 3 aqui, ó, por menos 1, que vai dar o menos raiz de 3? É o mais raiz de 3. Agora sim eu tenho a alternativa correta. A alternativa correta vai ser a letra B. Letra B. Bom, galera, essa parte aqui, ela pode ficar um pouco confusa para vocês, tá? Mas é só relembrar de fator comum em evidência, tá? Dá uma lembrada nisso aqui. Qualquer coisa, envie as dúvidas, tá? Eu tento sanar as dúvidas aí no particular, se você conseguir mandar por Instagram, no próprio YouTube, na própria Agenda Edu, qualquer lugar, tenta falar comigo. Se você não entendeu esse passo aqui, tenta falar comigo, que se várias pessoas me perguntar isso, até na nossa próxima aula eu já começo falando, ou pelo menos relembrando, desse tipo de fatoração aqui, tá? Então vamos dar sequência aqui. Ó, FUVEST, exercício 7. O valor da expressão 2 menos raiz de 2 sobre raiz de 2 menos 1. Bom, não seria diferente. Vou copiar a fração e vou escrever de verde o meu fator racionalizante, que é raiz de 2 mais 1. Raiz de 2 mais 1. Vamos aplicar a distributiva, vamos ver o que vai virar aí. Então vamos lá. Ó, 2 vezes raiz de 2 dá 2 raiz de 2. 2 vezes 1 dá 2. Menos raiz de 2 vezes raiz de 2 vai dar menos raiz de 4. Menos raiz de 2 vezes 1 é menos raiz de 2. No denominador a gente tem o quê? Produto da soma pela diferença. Então vai ficar raiz de 2 ao quadrado menos 1
quadrado. Continuando os cálculos aqui, vai dar. Quanto que é 2 raiz de 2 menos raiz de 2? Lembrando, lá das lives de novo, ó, vou ser chato, vou relembrar vocês sempre disso aí. 2 menos 1 dá 1, então é raiz de 2. Mais 2 menos raiz quadrada de 4, que é 2, dividido por raiz quadrada de 2 elevado ao quadrado, é o próprio 2, menos 1 ao quadrado, que é 1. Aqui eu posso cancelar isso com isso. Raiz quadrada de 2. 2 menos 1 é 1, que é o mesmo que raiz quadrada de 2. Olhando as alternativas. Letra A, raiz de 2. Letra B, 1 sobre raiz de 2. Letra C, 2. Letra D, 1 sobre 2. Letra E, nenhuma das alternativas. Então, a resposta certa é a letra A. Beleza, pessoal? Bom, se ficou alguma dúvida sobre esses exercícios, ou pela correção dos exercícios aí, me envie a mensagem, fiquem à vontade para tirar dúvidas comigo, ok? Fico esperando vocês fazerem os exercícios 8 e 9 da página 41. Me enviem mensagens caso tenha alguma dúvida. Se quiser tirar foto da resolução, me enviar para ver se está tudo certo. Fique à vontade, tá bom? Manda essas fotos aí das resoluções, que lá eu consigo ver onde você errou e eu tento te explicar, tá bom? Galera, vou colocar aqui mais uma vez esse exercício, reforçar a importância de vocês fazerem, tá? Página 41, exercício 8 e 9. E para quem já é um pouquinho curioso, quiser dar uma olhada no capítulo 3, também fica à vontade, tá? Pode facilitar muito na hora no momento que você estiver assistindo a videoaula, que você já vai estar por dentro do que está acontecendo ali naquele capítulo. Beleza? Galera, um abraço para vocês. Fiquem com Deus. Cuidem-se, tá? Então, até a próxima. Tchau.